Bom dia a todos. Vamos dar início ao webinar. Bem, esse webinar é sobre concreto reforçado com fibras. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Couto da Costa, sou engenheiro civil e sou responsável técnico pelas soluções da Nemetschek aqui no Brasil. Trabalho na empresa desde 2010, fazendo suporte, localizações, desenvolvimento, sempre trabalhando nessa área técnica e localizando e desenvolvendo esses softwares para o mercado brasileiro. Bem, o objetivo desse webinar é apresentar para vocês a solução de concreto reforçado com fibras que foi disponibilizado agora na versão 18 do SeaEngineer. Então, para quem já conhece essa tecnologia, já faz projetos com esse material, então a gente espera poder ajudar vocês com essa solução. E para quem ainda não trabalha nessa área e está curioso, quer saber quais são as vantagens do concreto reforçado com fibras em relação ao concreto convencional, então esse webinar vai ser bem interessante para você ter uma introdução sobre essa tecnologia e a gente espera que você possa utilizar também e fazer projetos com o concreto reforçado com fibras, tá? Antes, você tem aí no seu painel de controle do GoToWebinar, você tem as configurações de áudio, tá? Aqui nessa tela que está sendo exposta do lado esquerdo, e você pode configurar seu áudio através desse menu. Você também tem um menu que é sobre perguntas. Então, ao longo do webinar, se você tiver alguma pergunta, basta escrever aí. No final do webinar, eu vou abrir a tela de perguntas e responder todas que estiverem lá, tá? Então, podem ficar à vontade para perguntar ao longo do webinar. Fora isso, no YouTube, a gente tem um canal chamado CIA do Brasil. Lá, esse webinar vai ficar disponível, provavelmente no começo da semana que vem já vai estar lá para vocês assistirem, tá? E vocês podem acessar e tirar dúvidas e ver novamente o webinar a qualquer momento lá no nosso canal. E se inscreva no canal também para ter sempre acesso às novidades, aos vídeos que a gente lança. Tá? Lá você vai ter vários vídeos de obras importantes, obras diferenciadas e treinamento também dos softwares. Tudo isso está disponibilizado nesse canal. Nesse webinar, nós vamos apresentar primeiro como é que está disponibilizada a biblioteca, né, tanto de fibra como os materiais de concreto reforçado com fibra. Nós vamos olhar também as forças internas 2D. Vamos ver se, por acaso, será que as forças internas do concreto convencional são calculadas da mesma forma do concreto reforçado com fibras. A gente vai verificar, vai explorar um pouco esse assunto, né? Vamos ver como que isso funciona. Também vamos verificar como é que é calculada a resistência desse material e como é que é verificada a capacidade de carga desse material. Também vamos explorar as verificações de estado limite último e de serviço que foram implementadas aí no CIA 18. E também vamos apresentar resultados, como é que você pode fazer um cálculo não linear, né, uma não linearidade física do material dentro do SeaEngineer. Bem, antes da gente continuar e abordar esses assuntos, eu gostaria de citar que esse desenvolvimento do concreto reforçado com fibras de aço dentro do SeaEngineer só foi possível com uma colaboração intensa da empresa Bekaert. Essa empresa Bekaert é uma empresa belga, a sede dela é na Bélgica, por acaso a sede da CIA também é na Bélgica, né? E essa empresa ela produz as fibras de aço, né? Fibras reconhecidas mundialmente, né? E também outros produtos de aço para a indústria. A empresa também se encontra aqui no Brasil, ela tem a sede brasileira, é a Belgo Bekaert, vocês podem procurar no Google e acessar o site deles.
E o pessoal aqui do Brasil já está com essa solução do Syngenie, fazendo as suas análises e aplicações com essa nova solução e fazendo também localizações aqui para o mercado brasileiro, né? Então a gente tem uma participação intensa da empresa Beckert com esse desenvolvimento, tá? Bem, então, dentro do Syngenie, você vai encontrar 3 tipos de fibras diferentes, tá? Você vai ter as fibras, 3 fibras diferentes da Beckert, elas são chamadas de fibras Dramix, e basicamente qual é a diferença entre essas fibras? A diferença está no formato dela, tá? De acordo com o formato, você tem uma melhor aplicação em certos tipos de estrutura. Aqui no Brasil, a gente vê que a aplicação do concreto reforçado com fibras de aço é muito comum para piso industrial, concreto projetado, por exemplo, concreto projetado em túneis, e também para aplicações no mercado de pré-fabricado, algumas aplicações de concreto com fibra em ligações de pré-fabricado. Isso tudo você pode buscar também artigos na internet, onde são apresentados aonde que cada tipo de fibra dessa foi utilizada, qual foi as melhores aplicações, tem bastante informação aí na internet, ou você pode contactar diretamente a Belgo Beckert e falar com eles e ter uma melhor explicação, um melhor conceito técnico ou indicações de materiais sobre cada tipo de fibra desse daqui, tá? Então a gente tem os 3 tipos da Dramix implementados no SIA e vocês podem utilizá-lo. Claro que o SIA ele é um software muito aberto. Se você quiser inserir outros tipos de fibra, você também pode, mas claro que você vai precisar de todas as características dessas fibras, né, fornecidas pelo fabricante. Bem, então aqui a gente tem uma visão das bibliotecas. Aqui do lado direito, né, a gente tem a biblioteca, basicamente a biblioteca de fibras, a gente vai ver as fibras implementadas. Do lado esquerdo, a biblioteca de materiais. E o nome dos materiais ficou um pouco extenso, até para facilitar a identificação dos parâmetros pelo usuário, tá? Então, a gente vai ver aqui, inicialmente, a classe de concreto, que é C45C/55. Quem usa NBR pode achar estranho essa classe de concreto, mas é importante frisar que não existe uma norma oficial sobre concreto reforçado com fibras, tá? Por exemplo, o Eurocode ainda não tem uma norma para esse tipo de material. Então, como que a gente fez a implementação do Syngenie, dos cálculos, das verificações com concreto reforçado com fibra? Então, na Alemanha, existe um guia de recomendações para o uso do concreto reforçado com fibra, que é a norma mais completa sobre esse assunto. Então, essa norma, ela tem como base o Eurocode. Então, dessa forma, dentro do Syngenie, você vai usar o Eurocode e usar essa norma alemã também, né, em conjunto com o Eurocode, para ter todas as possibilidades de cálculo do concreto reforçado com fibras de aço, né? A previsão é que o Eurocode, por exemplo, lance a norma de concreto reforçado com fibra em torno de 2020, 2021. Então, hoje, a norma mais atual, a mais completa, que pode ser utilizada, e a internacional, né, que pode ser utilizada para esse material, é essa norma alemã de recomendações sobre o uso do concreto reforçado com fibras de aço, tá? Então, como a base é Eurocode, a gente vai utilizar uma classe de concreto C4555, que é uma classe de concreto convencional encontrada no Eurocode. Depois, na sequência desse nome, a gente tem a densidade da dosagem, no caso 30 kg por metro cúbico nesse material, o tipo de fibra utilizada, 3D, 4D ou 5D da Dramix, né? 65 e 60, ou 65 e 60, é a proporção e comprimento da fibra, e claro que se você mudar essa proporção, você muda basicamente o material. Depois, o revestimento dela, galvanizado ou brilhante, então temos o B e o G. E a entrega, então a gente tem ela colada, que é o G, solta L, cinta B. Tá? Então, isso daí determina como é que é esse nome. Dentro do Syngenie, então você tem essa sequência de características de forma que você consiga determinar esse nome
e as características do material com facilidade. Bem, como é que foi feito, então, como que foi determinado o cálculo da resistência desse material dentro do SINGENIE? Primeiramente, a Becker ela fez mais de 1000 testes, uma grande quantidade de testes com os materiais. Então, ela obteve valores de resistência. E esses valores de resistências foram utilizados dentro dessa norma alemã. Então, os valores de resistência que esse FR1, FR4 obtidos pela Becker foram admitidos como os fatores FF, CFLM para a norma alemã. E dentro da norma, esses fatores têm um fator de ponderação de 0,51, dando os fatores FF, CFLK. Tá? Bem, e isso não é tudo. Com esses fatores, você determina os valores de resistência básica residual à tração do concreto reforçado com aço, que é utilizado, para obter esse valor, é utilizado esse valor beta. Aqui a gente tem como é que é calculado esse valor beta, né? Basicamente fatores que são aplicados, e depois a gente encontra mais um valor de resistência, que é esse valor básico. E dentro do SINGENIE, ainda seguindo a norma, a gente tem um coeficiente de longo prazo de 0,85. Esse coeficiente também existe na NBR, né? Então, a gente é algo similar que a gente encontra na nossa própria norma. E também o fator de ponderação de 1,25. Na nossa norma também temos algo similar, que é o fator de ponderação de 1,4 para o concreto, né? Então, a gente tem aqui as resistências de cálculo obtidas, pegando aquelas resistências anteriores, multiplicando por alfa e dividindo por esse fator de ponderação. Tá? Dentro do SINGENIE, nas bibliotecas, você vai observar, abrindo qualquer um dos materiais de concreto reforçado com fibras de aço, né? Você vai ver as resistências, características básicas, né, que a gente mostrou como obtê-las, né? As resistências, características residuais, e no final os valores de cálculo da resistência, e esses valores de cálculo que serão utilizados nas verificações de capacidade, de outras verificações aí do material, né? Então, a gente agora vai para mostrar um pouco dentro do SINGENIE como é que está. Então, aqui nós temos o SINGENIE. Vou apresentar inicialmente. Você pode, para ativar o material concreto reforçado com fibras, você vai entrar em projetos. Você vai, então, marcar aqui concreto reforçado com fibras. Podem perceber que o SINGENIE é um software totalmente localizado ao mercado brasileiro, né? Então, todo em português. Então, você ativando aqui concreto reforçado com fibras, automaticamente ele vai ativar também o concreto convencional. Isso porque vocês vão perceber que a aba de concreto reforçado com fibras está dentro da aba de concreto do CIA. Então, as verificações de ambos os materiais estão agrupados no mesmo menu. Tá? E fora isso que alguns dos cálculos utilizados para o concreto reforçado com fibras são os mesmos para o concreto convencional. Então, fica tudo junto. Tá? Entrando aqui em funcionalidades, é importante também frisar aqui a ativação da não linearidade, caso você queira fazer a não linearidade física do material. Então, você vai clicar em não linear, vai descer um pouco e clicar aqui em não linearidade física CFE, concreto reforçado com fibras. Tá? Ativando aqui, você pode fazer o cálculo de não linearidade física. Bem, se a gente correr um pouco esse modelo, entrar na aba de concreto, você vai ver aqui, na aba de concreto, a gente tem toda essa parte inicial aqui, que é a parte do concreto convencional, e aqui elementos 2D CRF, né? Então concreto reforçado com fibras, você tem toda a parte do concreto reforçado com fibras, aqui as verificações e o que a gente vai, na verdade, passar aqui nesse webinar e dar uma olhada em cada uma dessas funções. Tá? Em relação ao material, eu vou pegar aqui um outro modelo vazio até, só para mostrar as bibliotecas implementadas. Então, a gente tem aqui a biblioteca de fibras,
aquela que eu apresentei no PowerPoint, né? E aqui você tem as características dessas fibras, né? Que foram implementadas. Como eu disse, você poderia inserir também uma nova biblioteca aqui dentro, desde que você coloque todas as informações do material, né? Na sequência, a gente tem a biblioteca de materiais de concreto. Então, a gente vai ter vários materiais aí convencionais do Eurocode e depois os materiais com fibra. Então, a gente tem todas as características que eu apresentei, né? Características do concreto convencional, características do concreto com fibras, valor da dosagem da fibra. Então, você tem todas essas características aí dentro das bibliotecas do SimGenie, né? E, novamente, você também pode alterar aqui, eu quero um novo material, você pode alterar aqui esses valores e utilizar esse novo material. Claro que você vai precisar da valores de resistência e tudo mais, e você vai precisar da ajuda do fabricante, né? Da mesma forma que a Becker ajudou bastante aí nesse desenvolvimento, né? Bem, voltando para o PowerPoint, agora a gente vai falar um pouco sobre as forças internas. Então a gente vai começar a passar aquele menu de concreto reforçado com fibras, né? Aquele menu dentro da aba de concreto, a gente vai começar a explorar aqueles tópicos, tá? Então, o primeiro tópico é forças internas nos elementos 2D. Então, o que a gente tem que inicialmente pensar sobre as forças internas é aquela questão. Será que as forças internas dos elementos 2D de concreto convencional, o cálculo é exatamente o mesmo para o concreto reforçado com fibras? Será que tem diferença entre as duas forças internas? As fibras fazem alguma influência? Bem, vamos ver. Então, basicamente, as forças internas, tanto do concreto convencional como o concreto reforçado com fibras, é calculada da mesma forma, tá? Não tem diferença. Então, você não tem que se preocupar com a questão das forças internas. Então, como é que é o processo de cálculo das forças internas dentro do SimGenie? Você, claro, vai gerar o elemento 2D, lançar os carregamentos, apoios, você vai ter no final das contas, nos resultados, as forças no plano médio da placa. Então, aquelas forças tradicionais, MX, MY, MXY, as cortantes e tudo mais. E essas forças, depois, elas são calculadas nas suas direções principais. Então, direção 1, direção 2, você também tem a possibilidade de ver o ângulo de rotação das direções principais. E, por fim, nós temos que essas direções principais são transformadas em valores de cálculo, forças de cálculo. Essas direções principais são através de uma fórmula chamada transformação geral de Bauman. Essas forças principais são transformadas em forças na superfície superior e inferior da placa e nas suas duas direções, tá? A grande vantagem dessa fórmula de transformação geral de Bauman é que ela permite que a gente verifique efeitos de torção, verifique o efeito de cisalhamento, né, até mesmo fazer a decalagem. E fora isso também, essa fórmula ela permite que a gente tenha armaduras não ortogonais, então não precisa ter uma armadura 0 e a 90 graus, podem ter em várias direções e até mesmo várias camadas de armadura dentro do elemento, tá? Bem, falando ainda entre as diferenças entre o concreto convencional e o concreto reforçado com fibras, e aqui a gente vai perceber uma diferença. Então aqui a gente tem uma imagem que foi extraída do Eurocode, mas é uma imagem corriqueira na NBR 6118, você vai ter imagens similares. Então você tem uma seção transversal de concreto à esquerda, as deformações e o equilíbrio da seção, algo que a gente, como engenheiro civil, vai aprender lá nas primeiras matérias de concreto. Então a gente tem o equilíbrio de forças da seção, a área de concreto comprimida, a área de aço tracionada, né? E toda a parte tracionada, o concreto, ele é simplesmente desprezada a sua contribuição para tração, né? Mas então, vamos ver como é que funciona isso com fibras.
quando a gente tem um concreto reforçado com fibras de aço. Então agora a gente vê uma imagem similar, mas o que é a maior diferença entre o concreto convencional e o concreto reforçado com fibras é que, em vez da gente desprezar, né, toda essa área de tração do concreto, para concreto reforçado com fibras, essa área é considerada também, gerando um fator chamado FC, o fator gerado FCT. Tá? Então, a gente tem toda essa área aqui, contribuindo também para o equilíbrio da seção. A gente tem esse fator aqui, o FCTD, que é a componente dessa área que entra no equilíbrio. Ele vai entrar tanto no equilíbrio das forças, como também no equilíbrio dos momentos, né? Aqui no gráfico, nós podemos ver, no gráfico tensão e deformação, né, do concreto reforçado com fibras. A gente vê que ele tem uma componente da parte comprimida e também tem um componente da parte tracionada, e por isso que entra aqui. Ok, então a gente viu que as forças internas têm um cálculo exatamente igual. A gente tem diferenças em relação ao cálculo da capacidade, né? A gente tem que o concreto reforçado com fibras contribui no equilíbrio da seção transversal. E agora a gente vai ver como é que é, então, considerada a dosagem, né? Então, de acordo com cada dosagem, a gente vai ter um esforço resistente da seção. Então, basicamente, como é que funciona no CIA? Cada elemento finito, que aqui a gente pode ver em várias cores, aqui uma carga no meio, né? Cada elemento finito vai receber aquela dosagem completa. No caso, que seja 30 kg por metro cúbico, 35 ou outro valor qualquer. Depois, com essa dosagem, dentro desse elemento finito, né, é feito o cálculo da sua resistência. Pelo processo de forças internas que eu apresentei, né, então, pela fórmula de transformação de Bauman, são definidos os esforços na superfície superior e inferior em cada direção, e então é comparado o valor do esforço solicitante com o valor do esforço resistente. Tá? A divisão entre o esforço solicitante e o resistente nos dá o fator de verificação, que dentro do SINGENI é chamado de UC. Então, se esse valor de UC estiver abaixo de 1, quer dizer que o elemento resiste aos esforços solicitantes. Se o valor estiver acima de 1, quer dizer que o elemento não resiste aos esforços solicitantes. E aí também você consegue perceber aonde você tem que otimizar a sua dosagem. Então, se você tiver um valor 0,3, 0,4, quer dizer que você está usando basicamente 40% da capacidade de carga do elemento. E aí você pode, no caso, reduzir a dosagem. Ou se o valor estiver acima de 1, você está estourando a capacidade de carga do elemento, e nesse caso você vai ter que aumentar a sua dosagem de fibras de aço dentro do elemento. Tá? Então aqui, como eu citei antes, a gente vai estar sempre comparando o concreto convencional com o concreto reforçado com fibras, tá? E mostrando as vantagens de um em relação ao outro. Então, aqui a gente tem a primeira vantagem do concreto reforçado com fibras, que é aumento na capacidade do elemento, você pode reduzir a espessura, ou você pode também diminuir a quantidade de armadura longitudinal. É importante frisar que a solução implementada dentro do CIA, ela permite que você trabalhe com concreto reforçado com fibras e armadura convencional ao mesmo tempo, tá? Então, ele faz todos os cálculos considerando os dois tipos de armadura ao mesmo tempo, né? A fibra e a armadura convencional ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos lá para o projeto. Vamos entrar aqui no modelo do CIA. Então, aqui dentro do SINGENI, deixa eu entrar na aba de concreto. Então, entrando aqui na aba de concreto, vamos dar uma olhada primeiro naquele primeiro item que eu citei, sobre as forças internas. Né? Então, se a gente clicar forças internas 2D, que isso aqui é para o concreto convencional, né? Então a gente tem uma laje aqui com concreto convencional,
e uma laje com concreto reforçado com fibras de aço, né? Ambos com configurações de apoio em solo. Então, se a gente pegar a mesma combinação e os valores para a superfície superior de momento, a gente tem esses valores que variam de 0 a -10, né? Se a gente for aqui no concreto reforçado com fibras, então essa laje aqui, pegando a mesma combinação, o mesmo valor, vamos pedir para que sejam exibidos os valores de esforços, a gente tem basicamente os mesmos esforços, 0 a -10, tá? Mas vamos ver em relação à dosagem agora. Então, eu vou pedir para que o CIA calcule a dosagem dessa laje. Então, eu vou pedir para ele atualizar. Então, a gente tem que ele especifica que existe uma dosagem mínima de 20, que é essa área azul, e uma dosagem máxima de 34, tá? Que é essa área aqui em vermelho. E agora, a gente pode dar uma olhada também na verificação de capacidade. Entrando aqui na verificação de capacidade, se a gente dizer aqui, ó, tipo de dosagem como calculado, quer dizer, ele vai usar a dosagem anterior, aquela que variou de 20 a 34. Como ele já especificou aquela dosagem passa em relação aos esforços, se eu mandar atualizar, basicamente fica tudo verde, né? Quer dizer, tudo passa, né? Mas a gente tem que esse material tem uma dosagem de 30 quilos. Então vamos alterar aqui e botar o material definido, tá? E pedir para ele verificar. Então, pelo material definido, que a gente tem 30 quilos por metro cúbico, vamos visualizar o fator de verificação, então aquele UC, que a gente tem fatores de verificação acima de 1, né? Como o software mesmo já mostrou, essa região precisa de uma dosagem de 34 kg por metro cúbico. Como agora eu estou usando a do material 30, ele acusa que essa parte da minha estrutura não tem capacidade de suportar os esforços solicitantes. Então, a melhor coisa a fazer, poderia alterar a dosagem para 34 aqui e faria todo mundo passar nesse material. Mas você também pode fazer verificações. Você pode fazer uma otimização, você pode vir aqui no tipo de dosagem definida pelo usuário, botar, por exemplo, eu vou testar uma dosagem de 35, né? Então eu posso clicar aqui em atualizar, e a dosagem de 35 vai deixar todo mundo verde novamente, porque basicamente a gente precisa no máximo 34, tá? Então a gente percebe que para os esforços solicitantes que ocorrem nessa laje, uma dosagem de 34 já vai fazer a laje passar. Eu não vou precisar lançar a armadura convencional, né? Se a gente fosse aqui para a laje convencional, né? Essa laje de material concreto convencional, se a gente pedir a armadura, por exemplo, inferior, a gente vê que a gente precisaria de 2,94 centímetros cúbicos por metro de armadura para resistir aos esforços. Então, no caso aqui, com 34 de dosagem, já cobrimos todos esses esforços, né? Voltando aqui para o PowerPoint. Então, a gente já viu a parte de forças internas, de capacidade e a verificação da capacidade, né? Cálculo de dosagem e a verificação de capacidade. Agora a gente vai explorar um pouco mais um assunto bem interessante, que é a questão do cisalhamento e punção. Imagine que você podem utilizar em lajes planas o concreto reforçado com fibra, por exemplo, para combater a punção. Então, como é que é calculado a resistência ao cisalhamento? Eu vou abrir as fórmulas que vai ficar mais fácil a gente entender. Então, isso aqui a gente está vendo a VRDC é a fórmula de cálculo da resistência ao cisalhamento do Eurocode. Vocês vão perceber que, pela recomendação da norma alemã, você vai basicamente somar a resistência do concreto convencional à resistência do concreto reforçado com fibras de aço. Esse valor é calculado dessa forma. E para a punção,
você vai ter a mesma situação. Você vai ter a contribuição do concreto convencional e a contribuição do concreto reforçado com fibras de aço. Tá? Esse valor VRDCF, que é a contribuição do concreto reforçado com fibras, que entra tanto aí na punção como no cisalhamento, ele tem um certo valor limite, que é ou a soma do valor do convencional com o concreto reforçado com fibras, ou 1,4 o valor da resistência do concreto convencional. Tá? Então você vai ter que usar o valor menor entre os dois. Bem, aqui a gente tem dois modelos dentro do CIA. Lado esquerdo, concreto reforçado com fibras de aço, e do lado direito, concreto convencional. Para quem não está acostumado com esses cálculos do CIA, se a linha aqui ficar verde, quer dizer que o perímetro está passando, eu não preciso de armadura. Se essa linha ficar azul, quer dizer que eu tenho que lançar uma armadura para que o cálculo da punção passe. Tá? Então agora a gente vai ver, na verdade, essa é uma segunda vantagem importante aí do concreto reforçado com fibras, que é a questão de evitar armadura de punção, benefício do uso da espessura do piso e redução de custos na obra, já que você não tem tanta mão de obra para montar todas essas armaduras. Né? Bem, vamos ver um pouco mais a fundo esse caso aqui das duas lajes, a convencional e a com concreto reforçado com fibras. A primeira coisa que a gente vai ver na comparação, então aqui em cima a gente tem o concreto reforçado com fibras e embaixo a gente tem o concreto convencional. Né? Vocês vão perceber que o cálculo das forças internas é exatamente o mesmo, o que a gente conversou, né? Então, tanto os valores de momentos ou de cortantes são basicamente os mesmos valores que a gente conversou antes, que as forças internas são iguais, né? A espessura da placa é a mesma, a altura útil da placa também é a mesma, mas a gente tem a diferença aqui de resultados, né? O concreto convencional acaba passando, né, em 0,95, e o concreto reforçado com fibras acaba passando e o convencional acaba não passando, ficando acima de 1, né, o nosso fator de verificação. Isso ocorre pelo acréscimo de resistência dado aí pelas fibras de aço. Indo aqui para o CIA Engenharia, para a gente dar uma olhada nessa questão do cisalhamento. Então, se a gente pegar aqui o concreto reforçado com fibras de aço, a gente vem aqui, ó, verificação de cisalhamento, fatores de verificação, tem umas partes aqui que precisam de reforço no cisalhamento, né? Mas vamos dar uma olhada no resultado completo. Bem, olhando esse resultado de cisalhamento para a placa, a gente pode correr aqui. Aqui é o resultado, basicamente, de todos os nós da malha, tá? E o que é importante mostrar para vocês aqui são os valores aqui das resistências, tá? Então, a gente pegando uma imagem dessa resistência, e pegando a imagem da resistência também para o concreto convencional. Então, o cálculo do cisalhamento para o elemento 2D. Pegar a mesma tabela de resultados. Eu vou pegar, a gente pegou o nó nessa posição, eu vou pegar o nó na mesma posição da laje convencional, tá? Então, nessa posição aqui também. Eu vou copiá-lo também.
Então, colando aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse cálculo, tá? Primeiro é o VRDC, que está aqui. O VRDC, a gente tem o valor de 0,86 e aqui a gente tem o VRDC. Esse é a resistência do concreto convencional, tá? Vocês vão perceber que no concreto reforçado com fibras, o VRDC, como eu disse, o cálculo é exatamente o mesmo entre os dois materiais, né? Essa componente do concreto convencional, o cálculo é o mesmo, mas vocês vão perceber que existe um resultado maior aqui para o concreto reforçado com fibras. Por que ocorre isso? Basicamente, isso ocorre porque a altura útil para esse elemento, o concreto convencional, é o topo da seção até a linha da armadura, né? Já a altura útil para esse material aqui, o concreto reforçado com fibras, como eu não tenho armadura convencional nesse elemento, pela norma alemã, ela me diz que, em vez de usar a altura útil até a armadura convencional, como eu não tenho isso, eu posso usar a altura total da seção. Por isso que aqui eu vou ter cerca de 1,66 e aqui eu vou ter 200 centímetros ou 200 milímetros de altura para o elemento. Fora isso, nesse mesma configuração, a gente pode ver a componente resistente do concreto reforçado com fibras. Vocês vão ver que o valor é bem próximo até da parte resistente do concreto convencional, mas você vai perceber que a soma dos dois não dá o 148,78. Isso aqui ocorre por quê? Por causa da limitação que está especificada aqui na formulação, né? Então, esse valor aqui é o mínimo entre a soma ou 1,4 do valor convencional. Então, se a gente pegar esse 1,6.24 vezes 1,4, a gente vai ter o 148,78, tá? Então, e voltando aqui para o SimEngineer, né, a gente estava falando sobre a questão do cisalhamento e tem também a questão da punção, né? Então, vou mostrar exatamente aquele modelo da punção. Então, temos aqui o modelo da punção, entrando na parte de concreto, elemento 2D. Aí você vai ter a parte do cálculo da armadura para o elemento 2D. Então, concreto convencional, essa parte de cima, né? A gente pedir para ele verificar a punção aí do concreto convencional. Só botar aqui a seleção de tudo. Então, a gente tem os resultados, como eu disse, parte azul, quer dizer que eu preciso de armadura para resistir a essa punção. E aqui, no concreto reforçado com fibras, utilizando a mesma combinação, os mesmos valores, né? No caso aqui, a verificação se passa ou não passa, né? E pedindo, a gente vai ter os valores em verde, quer dizer, a estrutura está passando a punção. Então, enquanto nesse caso eu vou ter que lançar a armadura, nesse caso eu não preciso lançar nenhuma armadura. Tá? Bem, voltando aqui à questão do concreto reforçado com fibras, a próxima verificação é a verificação de abertura de fissuras, que é no estado limite de serviço. Tá? O cálculo das forças para abertura de fissura segue também o mesmo cálculo do concreto convencional. Valores das tensões nas superfícies, depois tensões principais. Essas tensões principais são recalculadas pela forma de transformação de Bauman para a superfície superior e inferior, e aí depois é calculado a abertura de fissuras. Tá? Indo aqui em relação às fórmulas, como é que funciona? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho as fórmulas de cálculo do concreto convencional, vindo do Eurocode, né? E aqui do lado direito, as fórmulas de cálculo do concreto reforçado com fibras, né, vindo das recomendações da norma alemã.
Vocês vão perceber que a primeira fórmula é basicamente igual, a gente só tem a diferença aqui, que é uma deformação SM por F, né? F de fibra. E a diferença básica entre as formulações aqui, que são, como eu disse, são parecidas, é o fator ΔF, que é o fator que vem da componente do concreto reforçado com fibras, tá? Então, se a gente pegar 3 modelos, um modelo é uma viga chata, né? Uma viga com formato de laje, uma viga convencional com armadura, claro, né, para fazer a verificação de estado limite de serviço, e uma viga reforçada com fibras. Se a gente olhar aqui o comportamento, a gente tem que essa daqui vai fissurar, né, e não vai passar. Esse aqui é o fator de verificação. Então, está 2 vezes maior do que a capacidade, né? Ou a fissura é 2 vezes maior do que o limite. Depois, a gente tem para a laje convencional, a gente também não passa, né? E a gente está estourando o limite da abertura. E, por fim, a gente tem a laje com concreto reforçado com fibras de aço, aonde fissura, a gente tem valores de fissuração, mas o valor estão abaixo do limite, quer dizer que está passando, tá? Então, isso aqui seria a terceira grande vantagem do concreto reforçado com fibras, que é a questão da fissuração, né? Que ele tem um valor, ele é muito benéfico para isso. Olhando um pouco mais a fundo o cálculo, então aqui em cima a gente tem o resultado da viga, o resultado do concreto convencional no meio e o concreto reforçado com fibras de aço embaixo, né? Então, os valores dos esforços exatamente iguais, a gente já comentou. As tensões também vão ter valores iguais. Por exemplo, que 11, 11, 11, né, a tensão. E só que a gente tem uma grande vantagem do concreto reforçado com fibras aí. Segundo a norma alemã, as fibras reduzem o esforço atuante na armadura. Já que o esforço atuante na armadura é menor, quer dizer que a deformação dessa armadura também é menor. Então, acabamos que temos, dentro do concreto reforçado com fibras, deformações inferiores às deformações encontradas no concreto convencional. Então, aqui a gente fazendo comparação, então aqui a gente tem a deformação, que é 1,22 no concreto convencional, no concreto reforçado com fibra de aço é 1,42, então a gente pode ver uma redução significante da deformação. E aqui esse valor SR máximo é o valor basicamente do comprimento máximo das fissuras, tá? Vocês percebam que pela formulação, basicamente é o valor da deformação vezes esse valor SR máximo que nos dá o tamanho da fissura, tá? Ou a abertura de fissuras. Então, voltando lá ao resultado, a gente tem que, multiplicando os dois valores, a gente tem que a abertura de fissura é 0,46, o limite é 0,3, então a gente estourou o limite e é dado um valor de não ok. Já para o concreto reforçado com fibras, a gente vai multiplicar os dois valores, vai chegar a 0,2, o limite é 0,3, temos o valor que passou, tá? Então, esse é o procedimento de cálculo, né, para a abertura de fissuras. Vocês podem ver que a grande diferença existe aí na questão das deformações, tá? Vindo aqui no SimEngineer, então temos aqui os 3 modelos. Vou entrar na aba de concreto. Se a gente entrar aqui, cálculo, ou melhor, verificações, né? Estado limite de serviço. Se a gente aqui a abertura de fissura e mandar verificar para o elemento de barra, vamos encontrar aquele valor. Para o elemento 2D, mesma forma, né? A gente vai encontrar aquele valor de 1,55. E para o concreto reforçado com fibras, vou abrir aqui, ó, abertura de fissura. E se a gente pedir também o valor, a gente tem aquele 0,57, né? Percebam que nos outros elementos, a gente tinha uma curva bem suave aqui, né? A curva é crescente. E aqui no concreto reforçado com fibras, a gente tem um certo pico. Isso aqui ocorre pela forma que está sendo solicitado
a verificação em relação à dosagem, tá? Lembra que a gente falou lá atrás que a gente pode escolher a dosagem calculada, a do material definido e a definida pelo usuário? Então, como é o calculado, a gente tem a variação de dosagem e a gente tem a variação do gráfico. Se a gente botar o material definido, né, que aqui são 30 quilos, e a gente pedir, a gente vai ter o gráfico já naquela curva melhor definida, né, uma curva mesmo. Ou se você quiser definir pelo usuário, botar uma dosagem aí de 35, você pode pedir. Você vai ter o cálculo em relação à dosagem de 35. Então você tem sempre a possibilidade de ficar otimizando isso, e esse recurso está basicamente em todos os elementos aqui. Você pode pedir a dosagem do material, a dosagem definida por você, ou a dosagem calculada pelo CIA. Tá? Agora, sobre o limite de tensão, os limites de tensão é uma verificação que ocorre lá no Eurocode, né? Aqui a gente vai ver isso bem mais corriqueiramente para protendido, por exemplo, né? Tem vários cálculos, verificações de tensão, mas a verificação de tensão basicamente funciona da mesma forma entre os dois concretos, o concreto convencional e o reforçado com fibras de aço. Claro que se a gente começar a ir para a não linearidade física, aí você tem um comportamento totalmente diferente entre o convencional e o reforçado com fibras, né? Então, falando agora da não linearidade física do concreto reforçado com fibras, a gente tem, lembre-se sempre de clicar em não linear e ativar a função, né? Mas você vai ter a possibilidade de utilizar vários tipos de gráficos tensão-deformação, tá? Para o concreto reforçado com fibra, você vai ter a possibilidade de trabalhar com um gráfico com pico e o gráfico sem o pico, tá? Com pico, geralmente, o processamento é um pouco mais demorado, sem, o processamento é um pouco mais rápido, mas a gente vai sempre, aqui nas verificações que eu vou apresentar, a gente vai sempre utilizar esse gráfico com o pico aqui de tensão de tração, tá? E para a armadura, isso aqui já é algo corriqueiro lá do concreto convencional para o Eurocode, né? A gente tem a armadura com os ramos aqui retos ou inclinados, tá? Continuando aqui na parte não linear, aqui como vocês vão ver esse gráfico dentro do CIA, tá? O gráfico completo dentro da biblioteca do CIA. E é importante citar os métodos utilizados pelo software. Claro que o CIA é um software de elementos finitos, né? E ele vai ter dois tipos de, no caso, o modelo de dano utilizado pelo CIA, esse modelo de Mazars modificado. Esse modelo de Mazars você pode entrar no nosso Help online e olhar como é que é o funcionamento dele, as características e tudo mais. E para o cálculo não linear, a gente tem o método de Newton-Raphson, que é um método extremamente consagrado no cálculo estrutural. Tá? Então, a equipe de desenvolvimento do CIA teve a grande preocupação de validar os modelos com concreto reforçado com fibras de aço. Tá? Aqui a gente tem um cálculo. Nessa linha tracejada é um valor experimental. Tá? Então, uma instituição, ensaiou uma laje com fibra reforçada, com concreto reforçado com fibras de aço, ensaiou e teve o resultado de carga e deformação. E, no caso aqui, a gente tem a curva experimental e aqui a gente tem as curvas obtidas com o SimEngineer. Você pode perceber que as curvas são bastante similares, tá? Em outro experimento, mesma história, temos a curva experimental e aqui a gente tem as curvas do CIA considerando ou não aquele pico de tração, tá? Novamente, o CIA consegue obter uma curva bem similar ao experimental. Aqui em outro teste, então a gente tem uma laje que ela está engastada das duas pontas, né? E todos os cálculos manuais considerando as fibras. Então aqui a gente tem na tabela os cálculos manuais e pelo CIA a gente tem os cálculos os resultados obtidos pelo CIA. Vocês vão ver que todos os resultados são muito similares.
Dando uma analisada mais a fundo aqui em relação à tensão e ao carregamento, né? E como a gente está usando o não linear, vocês vão perceber que fazendo o carregamento, a gente tem uma parte linear, que é exatamente essa parte aqui do gráfico. Depois a gente chega num pico, que aqui está em 3 MPa e aqui no CIA 2,85, algo bem similar. Depois a gente tem uma redução, né, do patamar, novamente algo linear, mas reduzindo, mesma curva que a gente encontra, ou mesma reta que a gente encontra aqui no gráfico. Depois um patamar reto que vai chegar no colapso. Então aqui um patamar reto e chegamos no colapso da estrutura. A tensão fica zero, quer dizer que já está totalmente fissurado o elemento, né? A gente vai observar o mesmo comportamento no gráfico carga e deformações. Então, comportamento linear, chega-se num certo pico, a gente tem um aumento aí das deformações, e quando a gente chega nesse ramo aqui mais reto, a gente já tem grandes deformações até chegar à estrutura totalmente fissurada, que é o colapso, né? Que é aqui, que corresponde ao mesmo ponto que aqui de tensão nula. Bem, entrando aqui dentro do SimEngineer, então a gente tem basicamente uma placa, vou entrar aqui na parte de resultados, elementos 2D, tensão, deformação, e nessa placa a gente vai ver aquele comportamento, né? Então a gente vai tendo um aumento de tensão ao longo das cargas, então aqui eu estou variando as cargas, então vai aumentando as tensões, até a máxima tensão que chega aqui nos 20 kN. Depois a gente passa aquele pico de tração, né? A gente começa a ter uma redução da tensão, no caso aqui, por exemplo, 25, até o colapso, que chega aos 35, a gente tem tensão zero, né? E uma grande deformação. Então a gente, através desse modelo não linear, a gente conseguiu validar bastante os nossos resultados, mas a gente não se deu por satisfeito. Então, o desenvolvimento do SimEngineer entrou em contato com a universidade, essa universidade fica na China, eu acho que a pronúncia é Tonglin, e nessa universidade nós temos uma equipe de trabalho, que é da universidade, e também a equipe de trabalho da Becker, então lá é que fica o laboratório de teste e tudo mais da Becker. Nesse laboratório foram simuladas duas situações, uma placa com apenas uma estaca e uma placa com 4 estacas, tá? Então aqui a gente tem o resultado real, o resultado experimental da estrutura, né? E aqui a gente tem o resultado para um desses picos. A gente está vendo aqui vários picos em vermelhos, então aqui é o resultado para um desses picos encontrados, tá? Aqui a gente tem algumas imagens do experimento, então a placa com as 4 estacas, aqui os macacos hidráulicos que foram utilizados. E no final a gente tem aí várias lajes que foram ensaiadas e a gente também tem como é que foi a propagação das fissuras dentro do elemento. E o objetivo todo desse experimento é obter realmente o valor das cargas por deslocamentos, né? Uma proporção carga de deslocamentos. Então aqui temos todos os resultados experimentais, a gente tem variação de dosagem das fibras, aqui em cada uma dessas linhas. E a gente fez análise dentro do SimEngineer desse teste experimental também, sempre buscando validar o modelo. Então foi modelado 1/4 dessa estrutura, botado as condições de contorno, condições de carregamento, reações dos macacos, obtida todas as forças, as deformações, tensões e flechas. E por fim, nós temos os resultados obtidos dentro do SimEngineer, né? Então aqui a gente tinha uma variação de dosagem, né, de 30 para 35, o SimEngineer mesma coisa, 30 o vermelho, 35 o preto, né? E vocês vão perceber que os resultados obtidos dentro do SimEngineer são basicamente similares aos resultados obtidos experimentais. Então, desse grande teste que a gente fez com software para validar todos os seus resultados, a gente obteve
As seguintes conclusões. Primeiro, que o SIA ele tem um comportamento, uma simulação muito precisa do comportamento da estrutura, né? Nós conseguimos resultados similares nas linhas de escoamento que foram apresentadas. A gente pode fazer cálculo de estruturas complexas com o SIA-Engineer, e a gente tem várias aí estruturas complexas ao redor do mundo utilizando esse software, né? O SIA. E uma outra conclusão importante do SIA-Engineer é que a gente pode utilizar estruturas híbridas, né? Que é concreto com armadura convencional com fibras de aço. Chamando aqui os pontos chaves da apresentação, né? Chamando a atenção de vocês para esses pontos chaves da apresentação. Então, o primeiro ponto que eu acho bastante relevante, né? Que o SIA-Engineer basicamente é um software pioneiro e foi pioneiro nessa solução, né? Buscou parcerias e buscou a confirmação de todos os valores, todos os dados. E ele se tornou, então, basicamente o único software 3D de elementos finitos que é capaz de ter, que tem essa solução de concreto reforçado com fibras de aço implementada dentro dele. E você pode ver que a gente já implementou com cálculos bem avançados, como esses cálculos não lineares, né? Então, hoje, o SIA se torna essa solução pioneira para concreto reforçado com fibras de aço. E fora isso, né, a gente tem a opção de fazer os cálculos da dosagem e otimizar essas dosagens. Nós podemos usar a armadura convencional ou não, fica a critério do usuário. Você tem várias e várias verificações de estado limite último e estado limite de serviço importantíssimas que vão facilitar o teu trabalho dentro de um projeto, né? O cálculo linear e o cálculo não linear, né? Fazendo todos esses experimentos e simulações para, como eu disse, validar os resultados. E também temos, em relação ao não linear, a utilização de 2 gráficos, tensão e deformação para o material. Tá? Então, esses são os pontos-chave da solução que nós estamos apresentando, né? Eu agradeço a participação de todos aqui no webinar. Eu espero que as informações que foram passadas ajudem as pessoas que já trabalham nessa área com esse material, ou para as pessoas que ainda não trabalham nessa área, esse webinar tenha trazido bastante conhecimento, informações novas, né? E se estiverem interessados em utilizar a solução e estudar essa solução, se você é estudante também e quiser pesquisar alguma coisa dentro do SIA com essa solução, sinta-se à vontade, a gente tem aí, a gente pode conversar sobre versões profissionais ou versões estudantis, e as versões estudantis pode ser pedidas lá no nosso website. Então, obrigado a todos por ter participado desse webinar e eu vou finalizar a sala, tá? Obrigado.